Para. Antes de você assistir esse vídeo, eu preciso te dar um alô. Meus parabéns. Você chegou até aqui. Você já tem uma grande vitória nas suas mãos. Você pode dizer para as pessoas que você é persistente, que você não desiste, que você é brasileiro, brasileira e não desiste nunca. Parabéns. Agora, se você não desiste, continua comigo até o final desse vídeo. Se não, não tem problema, porque esse vídeo vai ser sobre um assunto extra que você dificilmente vai encontrar em materiais de cursinhos por aí. Eu mesmo dei uma pesquisada e só encontrei em um material. Eu não posso falar quem que é, mas enfim. Nós vamos falar de um aprofundamento de uma maneira que existe para se referir a ângulos, quando você sabe que o ângulo existe, mas não sabe dizer quem ele é. Essas maneiras de se referir a esses ângulos, a gente chama de funções trigonométricas inversas. Você já estudou função inversa com o Google. Você sabe que a função inversa desfaz o que a outra função fez. Então, o que nós vamos fazer hoje é só uma maneira de entender o símbolo que está ali. Se você entender, você consegue lidar numa boa. Gente, eu vou falar a parte teórica primeiro, tá? Mas o que você vai precisar de aprender, você vai ver que na prática os exercícios são bem rapidozinhos. Vamos lá. Ah, e detalhe, essa matéria não está na sua apostila. Você vai encontrar aí os exercícios de uma revisão de teoria, uma vez que é difícil achar teoria sobre isso a nível de ensino médio, num arquivo PDF que eu coloquei lá no site. Vamos então falar, olha só. Para a gente poder falar dessas tais funções trigonométricas inversas, a gente precisa primeiro de transformar as funções seno e cosseno e tangente em funções invertíveis. Para isso, a gente vai restringir o domínio delas. A função seno, você sabe que o seno pega qualquer arco do ciclo trigonométrico e transforma esse arco num valor que vai de 1 até -1. O seno vai ficar preso aqui nesse intervalo. Então, o que é que o seno faz? Ele pega alguém daqui do ciclo e transforma em alguém aqui da linha que vai de -1 até 1. Em Mathematics, a gente escreve isso dessa maneira aqui, ó. Em Mathematics, a gente escreve assim. O seno é uma função que pega qualquer número real e transforma de um número que vai do intervalo de -1 até 1. Na função seno, você diz qual é o ângulo e a função seno te diz qual é o seno do ângulo que você escolheu. Para que ela seja invertível, é preciso que ela seja bijetora. E para ela ser bijetora ou objetiva, a gente vai precisar de fechar aqui o domínio dela de π sobre 2 a menos π sobre 2. Então, a gente vai fechar o intervalo de existência dela nesse pedacinho aqui. Então, só interessa para nós esse trecho aqui do gráfico. Interessa para nós os arcos que vão de 0 até 90 e de -90 até 0. O primeiro quadrante positivo e o primeiro quadrante negativo. Maravilha. Então, o que a função seno faz quando ela está definida dessa maneira? Ó, essa função definida dessa maneira, a função g, vai pegar qualquer ângulo que esteja de -π sobre 2 até π sobre 2 e vai transformar em um número que vai de -1 até 1, seguindo a regra do seno ali do ciclo trigonométrico. Muito bem. A função arcsen que você vê ali embaixo é a função que vai fazer o caminho contrário. A função seno, você diz o ângulo é de cálculo seno. A função arcosseno, você vai dizer quem é o seno, ela vai dizer de volta quem é o ângulo. A função arcosseno vai fazer o caminho inverso. A função arcosseno vai pegar qualquer número que vá de -1 até 1 e vai dizer para você quem é o arco de -90 até 90 que tem aquele número que você escolheu como seno correspondente. Ai, mas o que é isso, professor? Não desespera. Arco-seno é uma sigla para o arco cujo seno vale tanto. Aqui eu trouxe por curiosidade o gráfico da função arco-seno. A função arco-seno representa o arco cujo seno vale x. Então aqui embaixo eu tenho o arco cujo seno vale meio. Veja que ela só vale no primeiro quadrante positivo e no primeiro quadrante negativo, ó. Né? De menos π sobre 2 até π sobre 2. A imagem dela ali.
Então, quando eu pergunto quem é o arco cujo seno vale meio, eu estou dizendo assim, ó, existe um ângulo alfa que a gente refere-se como o arco cujo seno vale meio. Isso significa o quê? Que o seno do alfa vale meio. Meio que parece até logaritmo, não sei se você percebe, ó. Seno de alfa vale meio. Então, perguntar para você quem é o arco cujo seno vale meio é perguntar, olha, qual que é o ângulo que tem seno valendo meio? No primeiro quadrante positivo e negativo, quem tem seno valendo meio é o 30 graus, ou π/6. Pronto. Então, esse cara aqui é um símbolo que representa um ângulo cujo seno dele vale meio. A função cosseno é a mesma coisa. Para definir a função inversa arco-cosseno, a gente precisa de fechar o domínio dela para que ela seja invertível. Nós vamos fechar o domínio dela de 0 até π. De 0 até π, então, o cosseno vai funcionar de 0 até 180 graus, no primeiro e no segundo quadrante. O cosseno, então, dessa maneira, vai transformar qualquer arco que vá de 0 até π em um número que vai de menos 1 a 1, correspondente ao cosseno desse ângulo. De menos 1 até 1. Vai caneta, força caneta. De menos 1 até 1. Então, o cosseno vai transformar o arco em alguém que está localizado de 1 até menos 1. Isso daqui é o caminho que o cosseno faz. O arco cosseno vai fazer o caminho contrário. Você vai dizer qual é o número que você quer que esteja ali naquele intervalo, e ele vai dizer quem é o arco cujo cosseno vale aquilo que você escolheu. Então, escrever o arco cosseno de x é falar sobre a função f que transforma qualquer número de menos 1 até 1 em um ângulo, um arco, de 0 até 180, que tem o cosseno igual ao valor que você escolheu. Falar sobre o arco cosseno é usar a expressão para se referir ao arco cujo seno vale tanto. Cujo seno não, né, gente? Acho que alguém deu Ctrl C aqui, Ctrl V e não percebeu. Cujo cosseno vale x. Então, escrever arco cosseno raiz de 2 sobre 2, a gente está perguntando quem é o arco cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Lembrando, ele vale no primeiro quadrante e no segundo quadrante. No primeiro quadrante e no segundo quadrante, o único cara que tem cosseno raiz de 2 sobre 2 é o nosso conhecidíssimo 45 graus, ou π/4. Então, escrever que esse símbolo aqui, arco cosseno de raiz de 2 sobre 2, é um certo ângulo, é dizer que o que a gente sabe sobre esse ângulo? Esse ângulo alfa é o ângulo cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2. O cosseno desse ângulo vale raiz de 2 sobre 2. Então, no intervalo que a gente está preso, só o π/4 mesmo. Beleza. Opa! Beleza. Seguindo, ó. Na função tangente, a gente vai restringir o domínio dela de menos π/2 até π/2, como a gente fez mais ou menos com o seno. Com uma diferença. A tangente não existe no menos π/2, nem no π/2. Então, o intervalo vai ficar aberto aqui. Mas a tangente pega, então, qualquer arco que vai de menos π/2 até o π/2 e vai transformar em um número qualquer da reta real, seja positivo, seja negativo. A função arco tangente vai fazer o contrário. Você vai dizer qual número real você quer, qual é o número real que você quer, que ela vai dizer quem é o arco que está naquele intervalo que possui o arco entre menos π/2 e π/2 que tem tangente igual ao valor que você escolher. Então, escrever arctg de x é perguntar quem é o arco cuja alguém de novo tangente, alguém deu Ctrl C, Ctrl V e está deixando para arrumar em cima da hora. É o arco cuja tangente vale x. Tá aqui por curiosidade o gráfico deles. Turma, é mais ou menos no mesmo intervalo, primeiro quadrante positivo, primeiro quadrante negativo. Dessa maneira,
O arco cuja tangente é raiz de 3, o arco cuja tangente é raiz de 3, no primeiro quadrante positivo e no primeiro quadrante negativo, é o 60 graus, também conhecido como π sobre 3. Então, dizer que existe um ângulo alfa, que é o arco cuja tangente vale raiz de 3, equivale a dizer que a tangente desse cara é raiz de 3. Muito bem. Agora, é bom avisar todos vocês. Eu dei uma boa pesquisada em vestibulares para ver aonde que apareceu isso. Eu estou fazendo isso porque eu já não tenho mais matéria para falar com vocês. É por isso que eu estou falando dessa matéria diferentona aqui. Ano passado caiu uma ideia disso na FUVEST, mas sem trazer essa notação de arc 100, arc cosseno, arc tangente. Mas se você entendesse a ideia, era bem simples de resolver. Dá uma olhada aqui nas atividades de sala que eu separei. Ah, e tem um outro detalhe. Esse módulo não tem tarefa mínima, porque não tem exercício básico disso aqui. É tudo aprofundamento. Você vai ver que eu coloquei o vestibular com o ano da questão. Então tem muito vestibular antigo aí, né? E um ou outro, assim, esporádico, quando aparece isso. Vamos lá. Calcule o valor de cada expressão a seguir. Pega o PDF para acompanhar comigo. Y é o arco cujo seno vale raiz de 3 sobre 2. O arco seno está definido no primeiro quadrante positivo e negativo. Nesses quadrantes, o único arco que tem seno raiz de 3 sobre 2, lá na tabelinha, quem tem seno raiz de 3 sobre 2 é o 60 graus. Ou seja, é o π sobre 3. Pronto, acabou. Agora, aqui a gente tem o arco cosseno. O arco cosseno é definido de 0 até 180. Nessa primeira meia volta, quem tem cosseno valendo 1 é só o zero mesmo. 0 grau ou 0 radiano. Agora, letra C. Quem é o arco cuja tangente vale o inverso de raiz de 3? Bom, em primeiro lugar, a tangente, é bom lembrar, a tangente está definida como, mais ou menos como o seno. Primeiro quadrante positivo e negativo, à exceção do 90 e do menos 90. Agora eu preciso de achar quem é o arco cuja tangente, a tangente desse cara é raiz de 3 invertido. A raiz de 3 invertida é 1 por raiz de 3. Multiplica pela raiz de 3 em cima e embaixo, você vai descobrir que a tangente desse cara é raiz de 3 sobre 3. Então, esse cara aqui é o arco cuja tangente vale raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. É o 30 graus, pessoal. Π sobre 6. Fechou. Tranquilo? Agora, olha só a letra D. Quem é o seno do arco cujo cosseno vale meio, somado com o arco cuja tangente vale raiz de 3 sobre 2? Bom, o arco que tem cosseno valendo meio é o 30 graus. E o arco que tem tangente a raiz de 3 dividido por 3 é o 60 graus. Então, essa expressão y está pedindo para a gente calcular o seno de 30 com 60, ou seja, o seno de 90 graus. Mais o seno de 90 graus é o mesmo seno de π sobre 2, se você preferir radiano, vale 1. Fechou. Agora, olha que curioso a letra E. A letra E quer saber quem é o seno do ângulo do arco que tem cosseno 3/5. Bom, esse símbolo, gente, o símbolo arquicosseno 3/5, serve para representar mesmo a medida de um ângulo, de um arco do ciclo trigonométrico. Isso daqui é um ângulo alfa. Então, esse ângulo alfa é o arco cujo cosseno vale 3/5. E o que isso significa? Que o cosseno desse cara vale 3/5. Então, quem que é esse alfa? Não sei, mas eu sei que o cosseno dele vale 3/5. A pergunta, então, quer saber quem é o seno desse ângulo. Bom, se o cosseno dele é 3/5, para descobrir quem é o seno é rápido, né, gente? O arco cosseno está preso lá de 0 até π. Então, para descobrir quem é o seno a partir do cosseno, a gente pode muito bem trabalhar em valores absolutos, olha só. Em valores absolutos, você joga o alfa no canto de um triângulo.
Se o cosseno dele é 3/5, é porque o cateto adjacente é 3 e a hipotenusa é 5. Mas, pelo Pitágoras, nem precisa aqui que você já deve saber, o terceiro lado vale 4. Conclusão, o seno do ângulo que a gente está contando é o cateto oposto a ele, 4, pela hipotenusa que vale 5. Pronto. Olha só, quem é o seno do ângulo que tem cosseno 3/5? Bom, se o ângulo tem cosseno 3/5, é porque o seno dele, faz um Pitágoras, é 4/5. Fechou. Todos os exercícios são nesse estilo, gente. E olha o número 2. Calcule o valor de y igual a cosseno do dobro do arco seno raiz de 3 sobre 3. Ih, professor, eu não sei quem é o arco cujo seno vale raiz de 3 sobre 3. Não precisa. Vamos lá, de novo. Esse símbolo aqui, arco, seno, tarará, representa um certo ângulo alfa. E isto aqui, tudo é um certo ângulo alfa. Então, o que a expressão, na verdade, está pedindo é que a gente calcule o cosseno do dobro desse alfa. Mas o cosseno de 2 alfa tem formulinha para resolver. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E detalhe, o seno ao quadrado a gente já sabe. Olha só o que está escrito aqui. Esse ângulo é o cara que tem seno igual a isso. O seno dele é a raiz de 3 sobre 3. Só falta descobrir o cosseno. Mas isso, tipo, só se você quiser, né? Porque você lembra que tem uma relação fundamental, tarará, que você pode substituir aqui e resolver tudo numa tacada só. Mas eu ainda vou de um outro método, olha só. Alfa é o arco cujo seno vale raiz de 3 sobre 5. Sobre 3, perdão. Conclusão, sobre 3. Conclusão, o seno de alfa vale isso. O seno desse ângulo alfa é raiz de 3 sobre 3. Joga o alfa num triângulo retângulo. Se o seno dele é raiz de 3 sobre 3, é porque o cateto oposto ao alfa vale raiz de 3 e a hipotenusa vale 3. Fazendo um pitizinho aqui, um Pitágoras Rapidex, você descobre que o terceiro lado vale 6 na raiz de 6. Então, realmente o seno do alfa é cateto oposto por hipotenusa raiz de 3 sobre 3, e o cosseno do alfa é cateto adjacente raiz de 6 pela hipotenusa 3. Prontinho. Y, então, é o quadrado do cosseno menos o quadrado do seno. Resolvendo aqui os quadrados, a gente vai ficar com 6 nonos menos 3 nonos, que totalizam 3 nonos ou 1/3. Para terminar, exercício número 3. Seja E o resultado da expressão seno do arco tangente meio mais o arco tangente 1/3. O valor do E quadrado é... Bom, isso daqui é seno de alguém. Seno de alguém é só se esse alguém for um ângulo. De fato, esse cara aqui é um certo ângulo alfa. Esse cara é o ângulo alfa. Alfa é o arco cuja tangente vale meio. Então, a tangente desse alfa vale meio. Tangente de alfa igual a meio. Tá. Mas esse outro cara aqui eu também é um arco. É o arco que tem tangente valendo 1/3. Então, esse cara aqui é um tal betinha correspondente ao arco cuja tangente vale 1/3. Então, a tangente dele é 1/3. Tangente do beta é 1/3. Se a gente fizer essa substituição, fica facinho de enxergar o que ele quer, ó. É o seno de alfa mais beta. Isso daqui é o famoso minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vai no meio é o mesmo que veio de lá. Fechou. Agora, o problema é descobrir quem é o seno, cosseno de alfa e de beta. Mas isso é bem simples, olha só. A tangente do alfa é meio. Então, se a gente jogar o alfa dentro de um triângulo retângulo, o cateto oposto ao alfa vale 1, a hipotenusa vale 2. Pelo Pitágoras, sai... Desculpa! Tangente é cateto oposto pelo adjacente. O adjacente é 2 e o oposto é 1.
Pelo Pitágoras, sai que a hipotenusa é raiz de 5. Então, o seno de alfa é cateto oposto 1 pela hipotenusa raiz de 5. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente 2 pela hipotenusa raiz de 5. Da mesma maneira, você pega o beta, joga dentro de um triângulo. Joga num triângulo retângulo lá no rascunho. Olha que prático. Tá. Se a tangente dele é 1/3 é porque o cateto oposto ao beta é 1 e o adjacente é 3. Fazendo um pitágorazinhos rapidex, aí eu vou deixar para você conferir. A hipotenusa vai dar raiz de 10. Então, o seno de beta é cateto oposto 1 pela hipotenusa raiz de 10. E o cosseno é cateto adjacente a ele 3 dividido pela hipotenusa raiz de 10. Multiplicando quem tem que multiplicar e somando o resultado no final, a gente vai ficar com o valor da expressão igual a 3 dividido por raiz de 50 mais 2 dividido por raiz de 50, ou seja, o E vale 5 por raiz de 50. Só tem um problema. Não tem essa alternativa ali. E não tem mesmo, porque ele não pediu isso, ele pediu E ao quadrado, ó. Ele pediu E quadrado. Então, se esse aqui é o valor do E, para aparecer o E quadrado é só elevar tudo ao quadrado. E ao quadrado vai dar 25 dividido por 50, simplificando, meio. Essa sim tem nas respostas. É a letra, ou pelo menos era para ter, porque eu acho que eu não copiei a letra E aqui embaixo. A letra E era 1/2, que por acaso era a resposta correta que estava faltando aqui. Oi, gente, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela paciência, pela sua audiência, pela sua persistência, pela sua benevolência com esta pessoa que vos fala. Bom descanso para quem vai descansar, bons estudos para quem vai botar em dia e a gente se vê daqui 3 semanitas, tá bom? Até lá, tchau!